Bem, estamos aqui diretamente da Biblioteca Parque Estadual do Rio de Janeiro, na Avenida Presidente Vargas, onde a gente está gravando essa primeira temporada do nosso Profcast sobre produção de Enéas Lima. Então, hoje, nada melhor do que falar um pouco sobre mim mesma, né, historiadora, porque quem é da pesquisa histórica sabe que a pessoa que produz o sujeito histórico, ele está inserido em um ambiente, o ambiente influencia suas questões, seus problemas, e o historiador, aquele pesquisador que escreve, também é influenciado por esse meio. Já diria Lucian Febvre, a história é filha de seu tempo, e o homem também é filho de seu tempo. Bem, falar de si mesmo é uma coisa muito difícil e remete até ancestrais, né? Ancestralidade. Eu não existiria, não estaria aqui no Rio de Janeiro hoje, nem seria pesquisadora suburbana, se não fosse uma mulher ter saído do Nordeste brasileiro, chegado no Rio de Janeiro em 68, para tentar uma vida melhor. Então, eu, Raquel, sou filha de 2 cearenses que vieram para o Rio de Janeiro para tentar fazer a vida e escapar, né, de uma situação no interior do país de extrema necessidade e até em busca de questões melhores educacionais e de vida. Então, minha mãe é uma costureira, sou filha de uma costureira, filha de um garçom e devo muito à minha mãe a questão da educação. Minha mãe sempre acreditou muito que a educação seria algo que mudaria vidas. E até hoje, para mim, ela é um grande exemplo, porque ela conseguiu terminar seus estudos já quando eu era adolescente, seu estudo básico, e conseguiu terminar sua graduação em teologia aos 70 anos de idade. Isso, para mim, é uma coisa muito importante, porque eu, como professora, também acredito na educação como um ponto de liberdade para as pessoas, um ponto de libertação criativa, crítica, profissional, e ter uma mãe que ainda acredita nisso e sempre impulsionou os filhos, para mim é muito importante. Ela continua sendo um grande exemplo de vida. E eu uso isso para todos os meus alunos que muitas vezes estão ali na sala de aula, saem dos seus trabalhos e não acreditam muito na sua própria capacidade. Então é sempre tempo da gente estudar, aprender e mudar a vida da gente de alguma forma. Eu sempre estudei em escolas públicas, desde muito jovem, até porque a gente não tinha muitas condições, e a escola pública sempre foi a minha casa, né? Desde o ensino primário, tipo primário, o primeiro ciclo do fundamental, até o final do ensino médio. A escola pública ela me deu muita experiência de conviver com pessoas bem diferentes, inclusive no Colégio Pedro II, por onde eu passei. Né, viver com pessoas de classes sociais distintas, de experiências de vida distintas, de religiões diferentes, foi algo que me acrescentou bastante como ser humano. E, de uma certa forma, me deu algum senso crítico também, né, e um pouco livre de preconceitos. E o mesmo foi quando eu entrei na faculdade. Eu fui da primeira turma do ProUni, no ano de 2005, quando o ProUni foi estabelecido pelo MEC como uma forma de ingressar nas faculdades e de dar bolsa. Então, ingressei na antiga Universidade Gama Filho, hoje já fechada, no curso de História. Foi uma experiência também muito boa, porque a Gama Filho era uma faculdade dentro do subúrbio carioca, inserida no bairro da Piedade. Ela faz parte da história de Piedade, o ministro Gama Filho, desde as primeiras décadas do século XX, e por estar ali do lado de uma estação de trem no subúrbio, ela pegava alunos de diferentes partes da cidade do Rio de Janeiro, inclusive da Baixada Fluminense. Então, eu também convivi muito com essa questão da diversidade cultural, diversidade religiosa, mesmo dentro do próprio curso de História, onde a gente tinha uma formação muito parecida de algumas universidades públicas, porque os professores davam aulas na Unirio, na UFRJ, na UERJ, também estavam inseridos na Gama Filho. Então eu tive essa experiência de diversidade de pessoas que me faz olhar a sociedade de uma forma também bem diversa e tentando respeitar essas diferenças. Foi na própria Gama Filho, no curso de História, que eu defini mais ou menos o meu campo de trabalho em pesquisa, né? Eu tinha muita curiosidade em saber a história do lugar que eu morava. Eu, moradora de Inhaúma, desde os primeiros dias de nascimento, não sabia nada sobre a história local.
E uma das lembranças mais antigas que eu tenho é perguntar à minha mãe um dia, olhando da janela, o que tinha acontecido naquele espaço, como era aquele espaço ali de onde a gente morava tempos e tempos antes. E minha mãe disse que ouviu dizer que ali tinha um cemitério de escravos, né? Não sei de onde ela tirou essa história, mas, de fato, o local que a gente morava fazia parte de fazendas rurais. Praticamente todo o Rio de Janeiro era rural e era composto por fazendas. Essa busca, esse interesse pessoal, moveu para que eu terminasse meu TCC e minha pesquisa mesmo monográfica em cima da antiga freguesia rural de Inhaúma, e descobri esse universo, adentrando um pouco o campo da história social e econômica, das grandes fazendas, das produções agrícolas sobre o Rio de Janeiro. Fechando esse ciclo, fiquei um ano parada. Quem sabe, quem é estudante de história sabe a dificuldade de se trabalhar, né, gente? O campo de trabalho da gente realmente é o magistério, é dentro da sala de aula. E aí, no ano de 2010, eu consegui ingressar no mestrado na Universidade Federal Fluminense, trabalhando com a professora Márcia Mota e adentrando um espaço que eu ainda não conhecia muito, que era a História do Direito. Na verdade, eu entrei em um curso de História Social, e a História Social faz essas interfaces, né, essas interdisciplinaridades com os outros campos. E aí mesclei História do Direito com História Econômica e História Social. E descobri que muitas das formações dos bairros do Rio de Janeiro se formaram por conta da ação desses antigos proprietários. Então, o meu mestrado foi em torno de um grande processo de terras que deu origem à Fazenda de Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, o atual bairro, mesclando, portanto, o direito com a história social. E logo depois eu emendei no doutorado, continuando nessa questão da história social da propriedade da terra e analisando aí a estrutura fundiária dessa antiga freguesia de Inhaúma, que eu já tinha iniciado lá na época da graduação. Então isso mostra também como a pesquisa histórica ela leva tempo para ser executada. E aí essa pesquisa de doutorado, eu consegui estruturar algumas das fazendas, das maiores fazendas que existiam na freguesia rural de Inhaúma, e perceber que justamente a ação desses proprietários modificava muito o espaço. Por exemplo, os antigos engenhos de açúcar foram se transformando ao longo dos séculos XVIII e XIX. Esses proprietários viram que com a abertura das estações de trem, as suas terras eram valorizadas e foram iniciando loteamentos, né? Uma empreitada aí de abertura de loteamentos e arruamentos das localidades que ainda continuam com o mesmo desenho na atualidade. Isso mostra que a pesquisa histórica, acadêmica, ela tem uma importância também no cotidiano. Mas muito desse link, dessa falta do link de academia e cotidiano e vida presente me incomodava ainda na vida profissional acadêmica. Tanto que um dia, em um dos congressos que eu participava, fiquei um pouco em crise, imaginando como que a minha pesquisa ajudaria as pessoas a entenderem o seu próprio universo, de um subúrbio tão desvalorizado e tão criticado como a gente vê na atualidade. No mesmo período que eu fazia o mestrado, eu iniciei minha vida no magistério superior. Para qualquer professor que comece a dar aula, sabe quão difícil é encarar uma turma cheia e várias pessoas olhando para você, meio que te questionando se você realmente sabe o que está fazendo ali. A minha primeira experiência no magistério superior realmente foi dando aula de História do Direito. Tinha pegado prática no mestrado, analisando os processos históricos. E é muito legal de ver como a história, o historicizar do direito, também é muito importante para se entender a sociedade brasileira e o espaço em que a gente vive. Juntamente, né, com a pesquisa, que eu consegui observar a importância tanto de compreender o direito brasileiro, quanto de saber da formação do espaço da cidade do Rio de Janeiro. Então, as minhas duas principais áreas de atuação hoje em dia são a história do direito e a história do subúrbio carioca, ou conhecido também como rural carioca. Foi muito chocante, mas é através da sala de aula, da troca de conhecimento diário com alunos que já são adultos, que muitas vezes já trazem experiências próprias de outros cursos ou das suas vivências, que a gente aprende cada dia mais e consegue problematizar até a nossa própria pesquisa histórica. Mas além da vida profissional, a gente tem uma vida pessoal, né? Algo que eu sempre falo dentro de sala de aula, ainda mais quando se dá aula para adultos, pessoas que trabalham e estão ali pagando para fazer sua faculdade,
é que a vida pessoal, conciliar a vida pessoal com vida acadêmica e profissional é algo muito difícil mesmo. Então eu também, Raquel, além de suburbana, além de historiadora, sou mãe de 2 crianças que nasceram inclusive no meu período de doutorado. E por conta disso, o que eu mais escuto é como eu consigo dar conta. Como se realmente a minha vida fosse perfeita e tudo fosse muito bem encaixado. Na realidade eu não dou conta, mas milito e carrego meus filhos em vários projetos que eu faço. Então, ao longo aí da temporada, vocês vão ter mais vídeos falando sobre história do subúrbio, sobre a relação entre história e direito, e também sobre a relação educação-maternidade, né, com pesquisadoras e pesquisadores que também transitam em todas essas áreas. Então, se você gostou, se inscreva aqui no canal, continue acompanhando a gente, curta o vídeo, compartilhe. Fica aqui o meu imenso agradecimento ao meu produtor Enéas Lima, à Biblioteca Parque Estadual do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio. E lembrando sempre a vocês, né, que o conhecimento liberta, o conhecimento faz a gente renascer e nunca é tarde para a gente aprender. Te espero no próximo vídeo.